dos cargos secretos no Rio de Janeiro, que foi revelado aqui pelo UOL. O governo Cláudio Castro mantém pelo menos 18 mil vagas na CEPERJ, sem nenhuma transparência, aumentou e muito os recursos enviados a essa instituição, e a gente está acompanhando a cada dia mais denúncias relacionadas a isso. A reportagem de hoje mostra, por exemplo, que os agentes do programa Casa do Trabalhador são usados como cabos eleitorais. A gente vai explicar a respeito disso. Mas quem vai contar essa história pra gente é o próprio Rubem Berta, que assina essa reportagem com o Igor Melo, e me acompanha também aqui Thales Faria, nosso colunista de política. O Rubem Berta já está conosco. Olá, Rubem, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao UOL News e parabéns aí pelas reportagens. Olá, boa tarde. Enfim, a cada dia aí uma novidade a respeito dessa questão dos cargos secretos, né? A gente começou essa série de reportagens, na verdade, há bastante tempo. Em maio eu já fiz a primeira reportagem, que inclusive baseou aí a ação do Ministério Público, que foi impetrada agora de domingo para segunda. Posso trazer, inclusive, aqui uma novidade quentinha aí para vocês. Na verdade, estamos, inclusive, subindo a matéria, ainda não foi ao ar. A Justiça, inclusive, acabou de acatar o pedido do Ministério Público para que não sejam realizadas novas contratações pelo CEPERJ, né, sem que haja transparência. E também veta os pagamentos na boca do caixa, né, que traziam aí indícios de irregularidade, possível prática de rachadinha, enfim. Então, a Justiça acabou de acatar aí o pedido do Ministério Público, enfim, pedindo que sejam feitos novos pagamentos dessa forma e também novas contratações sem que haja uma transparência, né? Isso, notícia quente agora. A primeira decisão da Justiça nesse caso, né? Porque esse caso está sendo acompanhado e revelado pelo Ministério Público, né, Rubem, como você falou, já há algum tempo. Essa primeira decisão da Justiça relacionada a esse caso, então, que você está trazendo aqui em primeira mão para a gente. Exatamente, exatamente. Isso tudo começa, como eu falei, com uma reportagem que fizemos aqui no UOL em maio, que falava do projeto esportivo, né? Porque o que acontece? Eu recebi, a gente fala, né, numa fonte, né, no jargão jornalístico, enfim, a informação de que realmente havia muitas contratações sendo realizadas sem transparência. Fui tentar buscar documentos, né, isso tratava inicialmente do projeto esportivo do governo do Estado, não consegui, tentei via Lei de Acesso à Informação, também não consegui, e aí publiquei essa reportagem em maio falando do projeto de esporte. A partir dessa reportagem, o Ministério Público, enfim, abriu a primeira investigação, e aí nós continuamos a investigação também no UOL, enfim, e já são aí mais de 10 reportagens tratando desse assunto, e com um impacto muito, acredito que grande em relação ao próprio governo Cláudio Castro, né, que tenta aí a reeleição. A gente vai ter o primeiro debate aqui no Rio de Janeiro no domingo, enfim. Nós mostramos, inclusive, que uma planilha relativa ao projeto com maior número de cargos, ela estava nomeada com a palavra governador, né? Então, a gente tem também um possível impacto político em toda essa crise envolvendo os cargos secretos. Bom, e aí eu já passo a palavra para o nosso colunista de política. Boa tarde, Thales Faria. Não te dei nem boa tarde, já fui direto para o assunto quente. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Rubem. Primeiro, parabéns ao Rubem, parabéns ao Igor, parabéns à turma do Rio que ajudou nessa série de reportagens, porque são realmente magníficas. O que está por trás disso? Eu sou de uma época que os políticos usavam a campanha para pegar as sobras de campanha. As sobras de campanha era o grande chamariz para eles em época eleitoral. E acho incrível a criatividade deles para conseguir dinheiro. Aí inventaram as rachadinhas, né, que é o que os filhos do Bolsonaro se meteram, né? E quiçá o próprio Bolsonaro. Então, sobra pegar, empregar funcionários e usar o dinheiro desses funcionários, eles ficam com uma parte. Esse caso aí é evidente que tem por trás alguma tramóia. Ou seja, rachadinha, ou seja, pagar cabo eleitoral para dar um carguinho para o cabo eleitoral trabalhar na campanha.
Ou seja, tudo com dinheiro público. É incrível, incrível a criatividade deles para arrancar dinheiro público, ou para o próprio bolso, ou para conseguir dar para outros serem cabos eleitorais. É impressionante. Essa série de reportagens vai dar um basta, pelo menos, no que a turma aí do Rio estava fazendo. Mas pode estar certo, isso está ocorrendo no país inteiro, em vários lugares, e cada vez que a gente for mexendo nessas coisas, vai pegar mais. Agora, até que ponto, eu vou passar a palavra até para o Rubens e também quero te ouvir sobre isso, Thales, até que ponto isso pode prejudicar a candidatura de Cláudio Castro? Quer dizer, são denúncias relacionadas ao governo dele, né, mas que também trazem algum impacto além dele, né? É possível relacionar diretamente a Cláudio Castro? Isso pode interferir, prejudicar a candidatura dele ao governo do Rio, Rubem? Então, eu acho que a história chegou num vulto que é muito difícil que não prejudique, né? Eu que já vinha trabalhando nessa série de reportagens, como eu falei, desde maio, a gente tinha alguma noção, mas não que o tamanho disso era tão grande quanto se concretizou após essas investigações do Ministério Público. 226 milhões de reais em espécie circulando só esse ano na mão desses funcionários que ninguém sabia quem eram, assim, eu acho que não caracterizar isso como um escândalo, eu acho que não tem mais essa possibilidade, né? E aí fica muito difícil para o governador dizer que não sabia de algo, de um vulto tão grande como esse, né? E a gente está falando também de dinheiro, por exemplo, do leilão da SEDAI, enfim, né, que enfim, se falou muito. Então, assim, pelo tamanho, eu acho realmente muito difícil do Cláudio Castro escapar incólume dessa história. Como eu falei, temos um debate aí no domingo e possivelmente isso vai ser um dos principais temas abordados aí pelos adversários do governador. E você, Thales, porque a gente vê que Cláudio Castro, ele vai bem nas pesquisas, né? Ele está ali na liderança das pesquisas de intenção de voto no Rio de Janeiro, apesar de tantas críticas a ele que existem ali no estado do Rio de Janeiro, inclusive com a atuação dele em relação à violência no Rio de Janeiro e agora esses casos aí que mostram uma investigação encaminhada sobre corrupção. Qual é o impacto que você vê, Thales, na eleição agora de outubro? Olha, eu acho que certamente tem algum impacto. Por outro lado, por que o Cláudio Castro está bem nas pesquisas? Porque a máquina tem peso eleitoral. O que é a máquina? A máquina é exatamente cargos que os governos têm, as prefeituras têm, e de toda essa gente que gira em torno do governo do Estado, distribui cargos para seus cabos eleitorais, para pessoas que pedem votos a amigos, a familiares, etc., que fazem a campanha deles. Então, você acaba que uma máquina, é muito difícil a máquina administrativa ser derrotada. É a mesma coisa que está fazendo aqui no Nacional a máquina federal do Bolsonaro. Ele está largando dinheiro a rodo. Então, a mesma coisa. Não tenha dúvida que esses governadores, e o Cláudio Castro é mais um exemplo deles, como antes era o Witzel, e como antes era o Garotinho, como antes eram tantos outros, o Sérgio Cabral, como todos os outros antes. Mas ele está acossado pelo Freixo. O Freixo do PT, do PSB, está ali se aproximando dele. Eu não sei se está definido a favor do Cláudio Castro. E esse escândalo é bem provável que tenha alguma influência. Eu não sei se o suficiente para derrotá-lo, mas certamente alguma influência terá. E agora, né, Thales, já que você tocou nessa história da disputa do Rio de Janeiro, o PT hoje também é um dos principais assuntos aí na política do Rio de Janeiro. O PT não apoiando Freixo, o que estão vendo aí como uma grande traição do PT a Marcelo Freixo, né? O PT está numa enrascada, porque o PT tem um candidato ao Senado, que é o André Siciliano, que não é uma figura das melhores. Aliás,
já participou de vários eventos junto com Cláudio Castro. Há quem diga que eles são aliados. Então, e por causa desse candidato ao Senado, que é o André Siciliano, que foi presidente da Assembleia e sucedendo uma série de presidentes da Assembleia que não são de boa história, como, por exemplo, o próprio Sérgio Cabral, como tantos outros lá, ele não é um petista como o eleitorado petista espera que sejam os petistas. Está muito mais para o Molon, que é do PSB. Então, e aí o PT nessa enrascada, porque o candidato deles é o André Siciliano e não o Molon, está tendo que romper. Eu não sei se o eleitorado seguirá o que o PT quer. Acaba que o PT pode se queimar um pouquinho mais nessa história. Bom, para quem quiser saber mais detalhes sobre essas investigações, é a nossa manchete principal neste momento, a matéria do Rubem Berta. Coloca aqui na tela para mim só um resumo interessante de tudo que o UOL já revelou aqui, desse escândalo dos cargos secretos, que como o próprio Rubem falou, isso começou numa investigação da reportagem aqui do UOL, isso em junho, e que mostrou, até em final de maio, junho, e que mostrou que o governo do Rio tem mais de 18 mil vagas de trabalho lá na CEPERJ, sem nenhuma transparência, e só no governo de Cláudio Castro, que nós estamos falando aqui, o aumento do orçamento para essa fundação foi 25 vezes maior desde quando ele assumiu o cargo. Somente nesse ano, 300 milhões de reais até junho. Importante dizer para a gente encerrar, né, Rubem, que essa é uma investigação que está apenas começando. Como você iniciou aqui a nossa conversa, acabou de sair uma decisão da Justiça falando que chega, não pode ser ninguém mais contratado nesse esquema, né, o que já mostra uma ação da Justiça em relação a esse caso revelado pelo UOL. Sim, sim, é bom a gente ver também que o trabalho, enfim, acaba dando uma consequência prática, né? Realmente era algo que estava escondido, que ia passar batido, e com a investigação que começou aqui com a gente, que foi dada sequência aí ao Ministério Público, e agora a Justiça acatando o pedido do Ministério Público, a gente pelo menos vai ver estancar, né, o dinheiro saindo dos cofres públicos da forma que vinha saindo, enfim, sem nenhuma transparência e com indícios aí, até como o próprio Ministério Público afirma, de lavagem de dinheiro. Rubem, mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês aí, da equipe do Rio de Janeiro, nessas investigações, e a gente